O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora, faltando 1 minuto para as 7 horas. Está no ar a edição regional do Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os destaques desta edição. Vamos falar da reunião que aconteceu nesta semana entre comércio, transporte e o município de União da Vitória, falando das ações de combate ao Covid-19. Temos também assuntos importantes quanto a esse assunto, das ações tomadas pelo governo do estado do Paraná, principalmente na área da educação. E ainda, claro, a expectativa da questão econômica, como o estado então está se preparando financeiramente falando para os meses que vêm a seguir. Hoje vamos falar também do Jovem Pan Esportes, inclusive hoje é o dia do desafio, dia 27, você poderá estar participando aí na sua casa, já os detalhes de como estar participando. Temos também a atualização pela nossa região. São Mateus do Sul registra seu primeiro caso de Covid-19. Esses outros assuntos, a partir de agora, no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Nesse exato momento, 5 graus é a temperatura aqui na área central de União da Vitória. A expectativa é para que a temperatura possa subir, principalmente após aí as 12 horas, e chegar até 24 graus de máxima. Mas, ao entardecer, a temperatura volta a cair. Amanhã, por exemplo, já temos previsão de apenas 4 graus de mínima. Até o próximo sábado, vamos ficar nessas temperaturas, na casa dos 5 graus de mínima e na casa dos 23 a 24 graus de máxima. No domingo esquenta um pouco mais e a próxima semana inicia com chuva. Embora seja um volume pequeno, mas já teremos esta mudança climática na semana que vem. O início da semana que vem é de pouca chuva, mas aproximando-se lá do dia 5 ao dia 7, aí sim já há uma expectativa de uma maior quantidade de chuva aqui para a nossa região. Lembro que o Rio Iguaçu ainda está baixo. Temos nesta manhã a mesma leitura de ontem. Há 24 horas o Rio Iguaçu está em 1,44 centímetros. Às 7 horas 2 minutos, vamos de informações. Hoje eu destaco o município de União da Vitória. No início da semana, uma importante reunião foi realizada entre o transporte do município, também os comerciantes, o comércio em geral, para falar das ações que vêm sendo tomadas no município, principalmente no combate ao Covid-19. A reunião aconteceu então no auditório da Secretaria de Cultura, contou com a participação do vice-prefeito Bashir Abbas, representando o município, e também o dirigente aqui da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, o senhor Artibano Ioato, que fala do papel importante das empresas no combate ao Covid. A preocupação, evidentemente, de todos os órgãos que se encontram aqui reunidos é realmente a preocupação com relação ao ser humano, as pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, que alguns locais, em algumas lojas, enfim, não estão, talvez não levando muito a sério esse coronavírus. É uma pandemia e, claro, se foi se precipitado em algum momento, mas eu creio que não, né? E parece que isso veio chocar, já está enchendo a paciência do povo até, né? Mas realmente ele existe e está por aí. Então eu acho que o cuidado, a preocupação, o uso da máscara, o uso de luvas até, porque não, o álcool em gel, eles já fazem parte da nossa vida. Eu acho que é uma necessidade de uma conscientização que o povo realmente, até inclusive no pessoal do ônibus, né, se ele vê que entra alguém e não está usando a máscara ou não usou o álcool em gel, cara, ele está pondo em risco aquela pessoa que está ali com o álcool em gel, que ele está com a luva, que ele está com a máscara, e o cara não, ele está pondo em risco essa pessoa. Então, eu acho que parte desse momento, essa pessoa cobrar para que essa pessoa realmente se conscientize que o que ele está fazendo não está legal. E as coisas mudaram. E precisa realmente se conscientizar que o uso da máscara, por enquanto, é importante, primordial isso.
né? E a preocupação de todos aqui realmente é para que não haja uma necessidade de um novo fechamento do comércio, que aí sim vai ser uma loucura, e ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso, e é por isso a nossa preocupação em nos reunirmos e unir forças para que a gente realmente possa juntos resolver cada vez melhor essa situação que nos encontramos hoje. Vamos ouvir também o representante do Executivo nesta reunião, o vice-prefeito Bachir Abbas, falou da importância de mantermos, é claro, todas as medidas preventivas, principalmente na transmissão, né, na contaminação quanto ao vírus do Covid-19. O uso importante da máscara, do álcool gel, deve se fazer realmente parte agora do dia a dia do cidadão. Tivemos uma reunião no auditório da Secretaria de Cultura, com a Polícia Militar do Paraná, junto com o CDL, junto com a empresa TCI, de transporte coletivo do União da Vitória, para ser tomadas algumas ações que são necessárias. Havia uma reclamação de diversas pessoas, diversos usuários do transporte coletivo, que havia um acúmulo de pessoas em alguns horários. Repassamos essa preocupação para a empresa TCI, que nos mostrou alguns números, mas se colocou à disposição para onde haver acúmulo de pessoas, onde houver lotação de pessoas no transporte coletivo, que irão colocar mais ônibus, mas já estão tomando algumas medidas necessárias, já adquiriram uma máquina para fazer a higienização com vapor em todos os ônibus, estão fazendo, até é bom que as pessoas saibam, está sendo feito um distanciamento no horário, principalmente para quando for usado o ônibus, quando chegar no terminal, ele seja totalmente higienizado pelas equipes da TCI. Estão tomando algumas medidas, mas se colocar à disposição para continuar fazendo esse trabalho. Onde houver muita gente em certos horários, colocarão mais ônibus. É importante essas medidas. Também tivemos o presidente do CDL, Artibano Inhoato, e toda a sua diretoria esteve junto com nós, conversando. Nossa preocupação para que não aconteça o aumento de número de casos. Nós temos uma transição muito boa com o CDL, com a Associação Comercial, com todas as entidades. A União da Vitória tem feito um trabalho muito bom com todas as pessoas envolvidas, mantendo a saúde das pessoas, preservando a vida e a atividade comercial. E a gente quer que continue dessa maneira. A gente viu alguns municípios que aumentou o número de casos, tiveram que voltar a fechar o comércio, e esse não é o objetivo nem da Prefeitura, nem do CDL. Então, para que o CDL converse com os seus associados, peçam que todos os associados, todos os funcionários usem máscara para preservar a vida dos funcionários, para preservar a saúde dos clientes. Então, foi uma reunião muito, muito produtiva. Na verdade, a gente vai fazer essas reuniões constantemente, porque o objetivo é esse, que a situação continue controlada. Tivemos o nosso jurídico, teve o secretário de Saúde, Ari Carneiro, o prefeito Santim, todas as entidades. Nosso grande objetivo, a gente sempre tem falado, é que se passe por essa pandemia sem se perder uma vida e preservando principalmente a saúde das pessoas. E dessa maneira que nós queremos conduzir esse processo tão difícil que toda a humanidade passa. O outro assunto tratado pelo vice-prefeito Bachir Abbas é quanto ao Dia do Desafio, que acontece geralmente na última quarta-feira do mês de maio de cada ano. Até então, todos os anos, várias atividades eram feitas ao ar livre. Tínhamos aqui a Corrida da Meia-Noite, promovida pelo sistema do SENAC, dentre outras atividades. Claro, esse ano será típico, devido à questão da pandemia. Hoje, todo mundo vai fazer, sim, seus 15 minutos de atividades físicas, mas será em casa, e a participação será através de ambiente virtual. O vice-prefeito convida você a estar participando e literalmente se mexendo. Nesse dia 27, teremos o Dia do Desafio, uma parceria Prefeitura de União da Vitória, Secretaria de Esportes, SESC. E será de forma diferente esse ano. Esse evento que já vem acontecendo durante muitos anos em União da Vitória, que faz essa disputa de atividades físicas com outro município da América do Sul. Esse ano será o Dia do Desafio em casa. Você poderá participar, registrar sua presença. Contamos com a participação de todos. E já depois do intervalo atualizaremos aqui os números pela nossa região. São João do Triunfo e São Mateus do Sul ontem confirmaram seus primeiros casos de Covid-19.
De volta com o Jornal da Manhã, agora são 7 horas mais 12 minutos, atualizando os números quanto ao Covid-19 pela nossa região, dados que são disponibilizados através das secretarias municipais de saúde. Temos, começando aqui pelo Planalto Norte Catarinense, Porto União registra, no momento, um caso confirmado e outros 4 curados. Já foram descartados em Porto União 39 situações que o exame deu negativo. Ainda o chamado monitoramento domiciliar. Nesse exato instante temos 35 pessoas em monitoramento e outras 224 que já foram então liberadas. E não há atualmente casos suspeitos, ou seja, que aguarda resultado do exame em Porto União. Temos aqui também dados para Três Barras, o número de casos positivos lá aumentou. Agora chega a 84 casos. Claro, o município de Três Barras uma situação um pouco diferente, até porque a empresa que lá então está com os casos acontecendo de forma interna, acaba brigando literalmente a maior parte da população que trabalha. A maior folha salarial de Três Barras está nessa empresa. Com isso, é claro, houve lá uma situação, uma contaminação entre ali os que trabalham. Ontem foram registrados lá, então, 14 novos casos, que chega a esse número impressionante de 84 casos no município de Três Barras, o que é bastante devido ao tamanho também do município. Pelo sul do Paraná, União da Vitória. Dados disponibilizados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, no momento há 8 casos suspeitos que aguardam ainda a liberação do exame para a Covid. Já foram descartados 195 casos em União da Vitória. Atualmente são 4 casos em tratamento, confirmados, e outros 9 casos de pacientes que tiveram a Covid e já estão curados. Portanto, totalizando 13 casos em União da Vitória. Outro município que atualizou seus dados ontem foi Porto Vitória. Lá, no momento, não há casos suspeitos nem confirmados da doença e já foram descartados, através do exame, 6 situações em Porto Vitória. No município de Bituruna, atualmente não há também casos suspeitos de investigação, nem sequer confirmados. No chamado monitoramento domiciliar, atualmente são 17 pessoas, outras 85 que já foram liberadas e já foram descartados através do exame 20 casos em Bituruna. Pela nossa região, ontem tivemos casos confirmados entre os municípios de São Mateus do Sul e São João do Triunfo. Em São João do Triunfo, ontem foi confirmado então este novo caso para a Covid. Outros 2 casos foram descartados. E agora não há casos mais de investigação, aguardando o resultado do laboratório. E são 3 pacientes monitorados em casa, outros 35 que já tiveram alta desse monitoramento domiciliar. Já o município de São Mateus do Sul, até o presente momento, 73 pessoas fizeram o exame para Covid e deu negativo. Já no momento, 10 casos que estão em investigação em São Mateus do Sul, aguardando exames, Ainda outros 34 casos em monitoramento domiciliar. E ainda aqui os testes rápidos que foram feitos em São Mateus do Sul e que deram negativo, totalizando 28 casos. E ontem foi confirmado, então, um novo caso para a Covid-19 no município de São Mateus do Sul. Então, são os dados mais atualizados que temos, repito, das secretarias municipais de saúde. Nesse caso aqui de São Mateus do Sul, o paciente tem 47 anos, estava internada, então, em Maringá. Também aqui, olha só, outro dado importante, desses quadros, as pessoas que estão em isolamento domiciliar, geralmente são pessoas aqui na fase jovem, a partir dos 18 anos, até os 87 anos. Então, na questão de pessoas em monitoramento domiciliar, que geralmente apresentam pelo menos um dos sintomas, em São Mateus do Sul não há nenhuma criança, já que estamos no inverno e essa época é bastante complicada também para os pequenos, devido principalmente àquelas que possuem algum problema respiratório. Agora são 7 horas e 17 minutos, a informação que eu trago para Bituruna é com o vice-prefeito Rodrigo Marcante. Ele fala sobre 2 assuntos. A questão econômica, a perda de arrecadação por parte do município e também sobre a situação das eleições, já que há um ano de eleições municipais, e a gente não viu até agora
principalmente quem está lá no poder, né, que tem, digamos, a iniciativa de dizer, esse ano não teremos eleições. Não ouvimos falar nada sobre isso. Ao contrário, a população brasileira, na sua grande maioria, defendia a utilização do fundão, né, o fundo partidário, bilhões e bilhões de reais, para serem revertidos para a questão da saúde pública no combate à Covid-19, o que também não aconteceu. Acompanhe, então, esses dois assuntos aqui sobre a narrativa do vice-prefeito de Bituruna, Rodrigo Marcante. As empresas aí não estão vendendo mais e começaram a cortar. Consequentemente também, a questão econômica, muitas pessoas aí pedindo prorrogação de prazo de pagamento, e isso acarreta que o próprio empresário não consegue cumprir, né, com o seu combinado dos seus pagamentos. Então, é muito complicado, muito difícil. Tenho conversado com muitos empresários, né? Alguns ainda não sentiram a crise, mas já estão preocupados, já estão parando a produção, porque não existe a venda, né? Então, é preocupante. Eu tenho conversado com bastante comerciantes também de Bituruna. A área de alimentos, ela continuou, né? Ela continuou porque é serviços essenciais, né? Os mercados continuam nesse trabalho. A princípio não houve queda, mas os demais estão sentindo muito, inclusive pensando até em demissões de funcionário, o qual é muito triste para o nosso município, porque graças a Deus Bituruna aí sempre teve uma cidade industrializada, né, uma cidade forte no comércio, onde girava o dinheiro, né, da sua população, e isso nos preocupa como poder público, porque para nós também cai a arrecadação. O RTM caiu, o royalties caiu, consequentemente o ICM também cai, né? Então o município também vai passar por dificuldades. Na realidade, essa questão do Covid ele vai atingir a todos, né? Esperamos que os próximos dias aí as coisas melhorem, o índice de mortes caia, né? E que volte na normalidade aí o tão logo possível, porque senão vai ser um ano muito difícil, e não só esse ano. A economia aí, segundo os historiadores que estão falando, os economistas, a economia ela pode ter danos aí durante 1, 2 ou até 3 anos. Estamos passando por um momento muito difícil. E nós ainda não sabemos aonde que vai chegar tudo isso. Essa pandemia ainda ninguém sabe. Eu li uma matéria que esse vírus ele pode ser permanente em nossas vidas. Já imaginou o que é isso? E até teve um rapaz que escreveu um comentário, quer dizer que nós não vamos mais poder sair de casa. Então é um negócio assim que nem nós, ninguém sabe aonde que vai dar toda essa questão do Covid-19. Eu falo a você que não teria clima nenhum, né, para ter eleição esse ano, mas existem regras, existe uma Constituição a ser seguida, a qual nós, nesse primeiro momento, não podemos mudar. Para ser mudado, ela vai ter que ser mudada, todas as leis ter que ser mudada a Constituição, certo? Então, a princípio, está mantida a eleição em 2020, correto? Questão de prazo também está mantido. Até o presente momento não tem nenhuma notícia, nenhuma regra de prorrogação da eleição. Até porque os prazos de filiação partidária para quem teria interesse em ser candidato a vereador, prefeito, se encerrou no dia 4 de abril. Né? Então, o prazo foi mantido, não foi prorrogado. Acredito que a eleição vai estar mantida para outubro, a não ser que o Tribunal Superior Eleitoral mude a questão aí da eleição. 7h21. Também o deputado Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia, falou sobre a situação de perda de receitas por parte do Estado, né, nesse momento de pandemia, algo que aconteceu em todas as nações que foram atingidas, claro, algumas em menor grau, outras em graus mais complicados. O Brasil, por exemplo, através do governo federal, algumas ações estão sendo tomadas. E o Estado, em contrapartida, também realiza algumas ações, principalmente na área social. Mas a perda de receita realmente ela é preocupante, até porque não se tem ainda uma data para se chega e diga, o vírus vai acabar no mês tal. Não temos, então, essa definição. Claro, há vários estudos que acabam, então, tentando trazer aí uma progressão de até quando mais ou menos esse vírus acontece, mas, em definitivo, ainda é uma incerteza, principalmente no mercado. A gente sabe que
O governo só tem dinheiro em caixa se houver arrecadação. Além desse assunto, o deputado Ulsenbach fala também das ações que o governo vem tomando nesse momento de pandemia para que alunos da rede estadual de ensino tenham aula, sim, através do ambiente virtual. A entrega que dá muito trabalho das merendas escolares. Então, o chefe do núcleo, Carlos Pouzin, com o apoio de todos os diretores, que eu quero louvar o trabalho de cada um, estão fazendo um trabalho magnífico de entrega para aqueles irmãos nossos, que tem muitas crianças que, infelizmente, eles vão para a escola para aprender, mas também para comer. Então, as merendas estão sendo entregas regularmente, está sendo feito um esforço do governo para que essas merendas cheguem em casa. E, aliado a isso, aquilo que pode parecer poucos para alguns, é o cartão Comida Boa, que dá R$50 para cada família. Mas como são 1 milhão de famílias, dá 50 milhões por mês. Dá para comprar um leite, dá para comprar, enfim, alguns itens básicos, somados aos R$600 que o governo federal está fazendo, acho que ajuda bastante as famílias. Então, o governo está fazendo uma cobertura social importante, uma cobertura importante, que eu digo, para socorrer nesse primeiro momento aquelas pessoas que mais precisam. Falhas vão acontecer? Vão, infelizmente, porque é um número gigantesco de pessoas que estão sendo atendidas. Além disso, na educação, o que foi possível nesse momento? Nós vamos deixar as crianças em casa sem nada? Então foi colocado em prática as aulas online, com acertos, com erros, mas o governo está fazendo sua parte. Precisa aprimorar algumas coisas, o Estado aumentou o número de canais de comunicação, quer seja por TV, o Estado está pagando aí o que é gasto no pacote das empresas, mas enfim, o Estado está fazendo a parte dele para o enfrentamento dessa pandemia em todos os setores. O Estado está perdendo, já perdeu 500 milhões no mês passado, a tendência é que nos 3 meses subsequentes nós percamos quase 2 bilhões de arrecadação. Isso é muito preocupante, nós praticamente já perdemos uma folha. Existe um projeto do governo federal, aprovado pela Câmara e pelo Senado, de socorro aos municípios e estados. O presidente da República sancionando esse projeto, imagino que isso possa fazer frente e nós possamos terminar o ano 0 a 0. Agora, se a pandemia continuar depois de agosto, realmente fica preocupante a situação, e aí, sinceramente, difícil responder em função do abstrato. A condição concreta é o seguinte: existe uma expectativa de que o agosto volte ao normal. A expectativa do governo, dos analistas, da área de saúde. Se isso vier a ocorrer, o Estado deverá terminar a condição em equilíbrio, ou seja, pagando a folha como vem fazendo, pagando seus fornecedores, pagando merenda escolar, pagando, enfim, tudo aquilo que é importante para o dia a dia, aquilo que é necessário para o funcionamento da saúde, da educação, da ação social e de outras secretarias. Mas é muito preocupante, realmente, por conta dessa indefinição. 7h mais 25 minutos. Enquanto isso, enquanto não há aulas, professores, claro, e toda uma equipe está trabalhando com as nossas crianças, adolescentes, neste momento de pandemia. Mas como não há aquele contato direto, e sim através das principais mídias, União da Vitória, por exemplo, está trabalhando o tema, né, com as aulas, até mesmo contação de histórias para as nossas crianças, e ao mesmo tempo orientando. Essa orientação que acontece, esse acompanhamento psicológico que acontece nas escolas de forma presencial, está acontecendo também no ambiente virtual. De que forma? Através de dicas, trazendo orientações para as nossas crianças. E é justamente essa orientação que hoje queremos trazer aqui com a Aline Verli. Ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória. Em uma dessas transmissões, uma dessas aulas, ela traz aqui então um importante recado voltado para as nossas crianças e, claro, ao mesmo tempo, para você pai, para você mãe que está aí com o seu filho em casa. Acompanhe. E quero conversar rapidinho com vocês sobre 2 assuntos importantes. 1, sobre ficar em casa. E 2, sobre a importância de fazer as atividades escolares em casa. Mas antes, eu gostaria de saber se está tudo bem com você. Eu espero que sim, apesar de todas essas mudanças. Mas, se você não estiver bem ou se estiver acontecendo alguma coisa com você, eu peço, por favor, que você conte para um adulto em quem você ama e confia e peça ajuda. Combinado? Então, sobre o nosso primeiro assunto, ficar em casa.
Ficar sem ir para a escola parece que estamos de férias, não é mesmo? Mas eu preciso lembrar a você o motivo que precisamos ficar em casa. O mundo todo está sofrendo com uma nova doença, causada por um vírus chamado coronavírus. Por isso precisamos ficar em casa, para nos protegermos, para nos cuidarmos. Eu sei que ficar só em casa pode ser chato, que é legal sair, brincar, ir no parquinho, andar de bicicleta. Mas este é o momento de nos protegermos, de ficarmos saudáveis. E eu fiz uma listinha de coisas que você precisa fazer todos os dias que ajuda a gente a ficar bem. 1. Comer bem, alimentos saudáveis, como frutas e verduras. 2. Dormir bem. 3. Brincar. Tem muitas possibilidades de brincadeiras dentro de casa. É só soltar a criatividade e a imaginação. 4. Cuidar da higiene pessoal, ou seja, escovar os dentes, tomar banho e lavar bem as mãos. 5. Ficar em casa, como eu expliquei anteriormente. E 6. Conversar sobre o que você está sentindo, principalmente se você está triste, chateado ou com raiva, ou simplesmente se você está com vontade de ganhar um abraço ou um carinho. Se todos fizermos isso, logo poderemos voltar para as nossas escolas cheios de saúde. E a segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a importância de fazer as atividades escolares em casa. Os professores estão preparando com todo carinho um material bem legal para vocês poderem fazer em casa. Mas eu sei que às vezes dá preguiça de fazer as lições em casa. É normal, todo mundo sente preguiça. Por isso, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Primeiro, converse com os adultos que moram com você e escolha o melhor horário para fazer as atividades. Por exemplo, pela manhã, depois do café da manhã. Outra coisa importante é escolher um local adequado. Silencioso, calmo, sem a interferência de televisão, desligue o celular, deixe longe os brinquedos. E, se necessário, peça ajuda. Ficar calmo também é outra coisa importante. E principalmente acreditar que você é capaz. Porque todos somos inteligentes e capazes de aprender mais. Você também é. E logo poderemos voltar para a escola e poderemos contar para os nossos professores como foi fazer as atividades escolares em casa. E poderemos brincar com nossos amigos, comer o lanche gostoso da escola e aprender mais e mais. Agora são 7h30, um breve intervalo, já, é claro, tem um momento do esporte também aqui no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Quer trocar de carro fácil e descomplicado? Carro Fácil. Facilidade em adquirir seu veículo e bom atendimento. Avenida João Pessoa, 2997, bairro São Pedro. Fone 42 3522 6095. Visite as redes sociais Carro Fácil Veículos. Ouvibel Aparelhos Auditivos. Neste mês das mães, faça de cada som um presente. Durante o mês de maio, a Ouvibel está com 25% de desconto na compra de seus aparelhos auditivos à vista. Isso mesmo, 25% de desconto à vista ou parcele em até 20 vezes sem juros. Ouvibel Aparelhos Auditivos. Rua Doutor Cruz Machado, número 76. Em União da Vitória. Telefone 3523-1441.
Bom dia, Tiago. Bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e você em todas as nossas plataformas digitais. Eu começo o Jovem Pan Jovem Pan Esporte desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, falando do Dia do Desafio, que é hoje. Neste ano, é claro que muito diferente, não teríamos aquela disputa de cidades contra cidades, e neste ano cada um na sua casa. Quem explica melhor é o professor Gessé do SESC. Bom dia, Gessé. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gessé, sou técnico de atividades de recreação do SESC de União da Vitória. E hoje, dia 27 de maio, é o Dia do Desafio. Portanto, você que está assistindo essa programação, tire um tempinho e faça uma atividade física. De que forma que é o Dia do Desafio neste ano? O Dia do Desafio ele é totalmente digital. Ou seja, você pode tirar um tempinho aí na sua casa e fazer alguma atividade física. No ano de 2020, o Dia do Desafio não tem a competição entre as cidades. E também a forma de registro se dá através das redes sociais. Então você que quer participar, faz alguma atividade física e coloca as hashtag Dia do Desafio, hashtag Juntos Nesse Desafio e também a hashtag Sesc Paraná. Pessoal, conto com a participação de vocês. Tá então o professor Gessé explicando para a gente como será o Dia do Desafio hoje, quarta-feira. Eu também estive conversando com o Gabardo, diretor de relações da nossa Associação Atlética Iguaçu, e ele me contou como está os trabalhos da diretoria do Iguaçu diante desta pandemia. Bom dia, Gabardo. Bom dia, tudo bem, Marco? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Estamos aí trabalhando só nos bastidores, reuniões remotas, faz reuniões aí pela internet com a diretoria. Nós estamos na ativa, estamos cuidando aí, esperando que a federação traga boas notícias para liberar aí o campeonato para a gente poder estar disputando aí no ano de 2020 ainda. Então nós estamos aí para filiados, com toda a documentação em dia, tudo certinho para a gente disputar o campeonato 2020 da terceira divisão. Gabardo, nós já tivemos aí o estado de Santa Catarina, a liberação para os clubes e o estado do Rio Grande do Sul também, a liberação pelo menos para os treinamentos. Você acha que isso deve acontecer em breve também aqui no Paraná? Nós estamos aguardando a posição da Federação Paranaense. A federação mesmo também, ela determinou aí para que os funcionários fizessem um período aí de 60 dias. Eles fizeram por 30, renovaram por mais 30 e agora esse mês aí eles devem estar retornando, vão se reunir e vão passar informações. Particularmente eu acredito que a gente tenha alguma notícia boa aí para que nos próximos 45 dias os clubes possam pelo menos retomar com os treinamentos em grupo, porque os treinamentos individuais e remotos a equipe do Iguaçu está tratando e está cuidando. Nossa equipe está trabalhando em contato direto com os atletas, passando as atividades físicas que eles têm que fazer, cada um na sua respectiva residência. Então é passado todo um trabalho técnico que eles passam diariamente para que os atletas estejam fazendo diariamente e não estejam parados, porque senão quando voltar, para a gente recuperar e voltar ao andar da carruagem e no alto nível que os atletas têm, leva um determinado tempo. Então eles fazem essas atividades baseado no que a preparação técnica, a equipe técnica passa para os atletas. Gabardo, tem algum atleta hoje aqui na concentração ou nenhum? Na verdade nós temos 2 atletas só, que são 2 atletas de muito longe. E quando veio a situação da pandemia, nós tivemos que não conseguimos mandá-los para as suas casas. Então a gente está mantendo eles aqui na sede, ficam isolados, ficam aqui bem cuidados, alimentação, tudo certinho, como se eles estivessem em casa, porque nós temos uma estrutura muito boa. E então cada um fica no seu quarto e tem uma estrutura boa aí para estar acompanhando. Infelizmente, porque não teve como fazer a logística para eles retornarem para casa, por questão de distância e não ter o ônibus e transporte para estar mandando eles para lá. Mas eles estão aqui bem acomodados e estamos cuidando muito bem deles. Tá então a Associação Atlética Iguaçu com muito sacrifício, mantendo ainda a sua diretoria, sua comissão técnica e mantendo também alguns jogadores. Jovem Pan Esporte desta quarta-feira vai ficando por aqui. A qualquer momento, mais informações do esporte. Sempre lembrando, mandando um abraço para os nossos patrocinadores,
pessoal da Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. Abraço pro Marcão lá do Carro Fácil e também pro meu amigo Gerson da Ouvibel. Valeu, gente. A qualquer momento, mais informações. Até já. Você acompanhou aqui na PAN, Jovem Pan Esporte. Agora, 7h40, o Jornal da Manhã, edição regional, vai ficando por aqui. Voltamos a partir das 7 horas desta próxima quinta-feira. Continue já depois do intervalo com as principais notícias do Brasil e do mundo. A você, um bom dia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.